Boa tarde, o Sem Censura está começando agora. Você acredita que o pensamento pode mudar uma vida? A especialista em neurolinguística Isabel Monteverde acredita. Ela escreveu o livro Pensamentos Determinam Vida, um manual de como fazer o nosso cérebro trabalhar a nosso favor e ter a inteligência emocional aguçada. Será que o Diego Hipólito pensa nisso? Vencer, vencer, vencer? Bom, se ele pensa, eu não sei, mas é só o que ele faz. Para nosso orgulho, inclusive, né? Ele acaba de conquistar o título de campeão mundial de ginástica solo no pré-olímpico da Alemanha. Aliás, o Diego é bicampeão mundial na modalidade, o único brasileiro e sul-americano a ter esse título mundial na ginástica. Esta fera chegou ontem e está aqui hoje, que é uma gracinha de pessoa, para falar sobre essa vitória. Vamos falar também do câncer de mama, o tipo de câncer que mais mata mulheres no Brasil. O presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, Diógenes Bacejo, vai enfatizar a importância do diagnóstico precoce, da necessidade do autoexame e da mamografia para detectar cedo essa doença. O poeta Chacal está lançando 2 livros. Um é Belvedere, coletânea de poesias dele. O outro, Nuvem Cigana, que resgata a história do grupo que fazia poesia de vanguarda. A nossa debatedora de hoje é a jornalista Tânia Carvalho. E vocês, que são nossos debatedores fixos, por telefone, por fax e por e-mails. A nossa pergunta de hoje é: você acha que o pensamento bem conduzido pode mudar uma vida? Vídeo segredo, né? A gente vai fazer um intervalo, vai voltar já já para aprofundar esses assuntos. Sem Censura, um programa da TVE Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvebrasil.com.br/sem censura. Para participar do programa, ligue para o telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. E-mail semcensura@tvebrasil.com.br. Isabel, como é isso de pensamentos determinam a vida? Aquele princípio do segredo, que se a gente pensar numa coisa, a coisa acontece? Mas junto com o The Secret veio uma nuvem, né, de é só pensar positivo que dá certo, então eu vou me trancar em casa, eu vou pensar que eu vou ficar rico, Não pode fugir muito do assunto, né, que nem, eu pelo menos penso assim, o seu livro eu não tive oportunidade de ler, mas o The Secret mostra que você não pode fugir, né, muito daquela área. Desculpa te cortar um pouco, mas é porque eu pensei exatamente no que aconteceu comigo. Eu imaginava o que ia acontecer comigo nesse Mundial antes e até me emocionava de chorar antes de acontecer. Assim, de pensar que eu ia... como se você tivesse aquela segurança tão grande que aquilo ia acontecer que no final... Mas se eu pensar não vai acontecer nada. Eu também vou começar a pensar agora. Errado, gente. Leda. Depois você me ensina. Leda. Se a gente pensar, acho que não vai dar certo. Eu quero. Diego, só que aí o que acontece? O que acontece cientificamente por trás? Como é que o cérebro se comporta? O cérebro não sabe a diferença se você está lá no campeonato, prestes a dar o teu salto, ou se você está apenas lembrando. Ele revive de forma literal o que você está pensando. Então, eu estou lá, as pessoas estão lá vibrando por mim. Quando você fecha os olhos e mapeia no seu cérebro as luzes, as cores, você sente o aroma do ar. O seu cérebro está dando para você, na verdade, uma referência de você lá. Ele não tem um poder de discernimento assim, o Diego está só lembrando. Ele revive literalmente isso. E assim, o recurso que você tinha, que você usou na tua lembrança, ele vai desencadear, vai deflagrar para você lá antes do teu salto. Então com isso tivesse na realidade da segurança. Exatamente. Então isso se chama manipular a memória. Quando você aprende a manipular a memória, embasado na ciência de que o quê? Que o cérebro não sabe a diferença se você está lembrando, se você está vivendo. Só que o que acontece? Cada pensamento gera uma emoção. Quando você pensou lá no salto, o que você sentiu? Dá aquela inflada no peito, aquela segurança, aquela garra de ir lá e executar o teu salto, né? Então, quando você sentiu isso, o pensamento gerou essa sensação. E essa sensação alimentou o seu sangue com um componente X bioquímico. Serotonina, endorfina,
né? As N bioquímicas do bem-estar, que deixam o Diego bem, seguro, autoconfiante. Então, quando você pensa, existe uma tríade: pensamento, emoção, descarga bioquímica no sangue. Quanto mais o Diego pensar e manipular a memória assim, mais o cérebro dele vai ser condicionado a alimentar o sangue dessa maneira. Então, se você pensar, por exemplo, como essa charge aqui, quem fez esses desenhos? Ah, foi o Renato, ele é excelente. Então, se você ficar pensando isso, ó, a vida, né? Cruel e tal, piora. O deciclo te deu uma boa noção basal do que o pensamento pode fazer na sua vida, né? Só que assim, a gente pode complementar... O pensamento pode afetar realmente a vida? Com certeza, pode... de todas as maneiras. O pensamento determina os recursos que você vai disponibilizar e assim, são informações tão básicas e tão simples, né? Assim, nós fomos criados como? Não sobe aí, não fala isso, não faz isso. O cérebro focado, condicionado só no não. Aí eu chego para você e falo assim: Leda, não imagina no macaco amarelo de mão rosa aqui. Você já imaginou? Né? Então o que o cérebro faz? Ele corta o não e executa o que vem depois. Aí você chega para a pessoa e fala assim: o que você quer da sua vida? Ah, eu não quero ficar sem dinheiro, eu não quero que meu marido me traia, eu não quero ficar sozinha, eu não quero, tá, mas o que você quer? Ah, não sei. Né? Nós fomos condicionados, alfabetizados desde pequenininho a focar no que a gente não quer. Né? No caso do esporte. Ah, eu não quero fraquejar, eu não quero fracassar, eu não quero que o meu salto saia errado, eu não quero. O cérebro cumpre literalmente. Eu penso sempre assim: eu quero que dê tudo certo. Olha, quero fazer a minha parte. Eu sempre penso assim: eu nunca penso num não, tomara que eu não erre. Eu quero que tudo dê certo lá. Quero fazer minha parte, quero fazer o que você desenvolveu isso empiricamente. Exatamente. E os diversos atletas, as diversas pessoas que têm um talento enorme ou não, ou até não sabem desenvolver um recurso para levar uma vida saudável, né? E assim, e as pessoas não sabem informações simples, que elas... E é difícil, Leda, quando você começa assim, falar pro seu filho assim: poxa, mas eu não quero que ele suba lá, mas o que eu vou falar para ele? Você fica sem dado. Você quer que ele vá para onde? Filho, eu quero que você fique brincando aqui com um brinquedinho, aqui do ladinho da mamãe. Se você não quer que ele vá para lá, não fala. Ah, mas Leda, eu quero que você leve isso para mim, mas não esquece. Aí, via de regra, você... Puxa vida, esqueci. Leda, lembra. Esse não tem poder, né? O negócio é eliminar o não. Mas o não tem muito... A gente não está atribuindo muito poder ao não. Não, porque o cérebro é como se fosse um computador. Eu até sou uma pessoa positiva, não sou uma pessoa negativa, não, mas fico pensando, eu falo muito isso, eu fui educada assim, você tem toda a razão. Não, sabe aí, a gente aprende, desde pequeno que a gente fala para a criança, não, né? É sempre em cima do não, né? A gente trabalha em cima do não. E a gente trabalha na vida, e é claro, a gente cresce com arrastando isso, essa Kombi, né? Do não, cheio de não. E a gente fala isso pro filho, a gente fala isso no trabalho, a gente fala isso na vida. Mas será que a gente não está dando muito poder ou não? Não, porque o cérebro é como se fosse um computador. Então, ele tem diversos programas. E aí, o programa no computador é executado. Você quer usar o Word, você vai lá, o Word abre para você usar. Né? E na nossa cabeça, a mesma coisa. Quando você começa a trocar, isso aqui eu não quero. Mas o que eu quero? Eu quero isso. Eu quero esse copo aqui para mim e esse papel longe. Você distinguiu para o seu cérebro o que você quer. Entende? E assim, são... Então o negócio é reforçar o sim. É reforçar o que eu você quero. Quer? O meu desejo. No início é complicado, você fica sem referência, porque você foi criado focando no que você não quer. Só que até criar... Mas é exercício. É exercício. É uma disciplina. É uma ginástica. É a ginástica mental. Aí tem o cérebrozinho fazendo ginástica. Mas é verdade, nós fomos condicionados para quê? Para negatividade. Outra descoberta que a ciência fez, incrível, dos neurônios espelho. Por exemplo, você já bocejou porque alguém bocejou do seu lado? Todo mundo. Vocês já viram uma peça de teatro, uma novela ou um filme e se emocionaram, choraram?
Ah, Algum amigo seu já chegou para você com um problema e você se emocionou, pegou aquela carga emocional todinha para você? evidente. Há 10 anos atrás foi descoberto células no nosso cérebro. O cérebro fazendo assim. Que boa ilustração. Foram descobertas células no nosso cérebro, neurônios, chamados neurônios espelho. E isso foi uma grande revolução e ainda vai ser uma grande revolução. Que ele fundamenta isso de o Diego me contaminar, me contagiar com a emoção dele. São células que leem mentes. Ah, mas eu vi a novela e falei assim, filho da mãe desse, olha que danado. Você pega aquela carga, aquela dor, aquela raiva e se encontra o artista na rua, você quer dar nele. Não é? Isso aí a gente já viu acontecer. Só que a gente não sabe que o nosso cérebro não tem o poder de discernimento. Ele é burro em certas circunstâncias. E ele pegou aquela dor como se fosse sua. A falcatrua que foi arrumada na novela, para o seu cérebro, é como se fosse feita para você. Ele sente isso como se fosse na sua pele. E o que a gente falou? Pensamento, emoção, corpo. Ele pensou, sentiu, o sangue dele foi alimentado com aquela substância. Né? Então, assim, a gente exercitar o cérebro até para criar essa imunidade. Nossa, a novela é um barato, a peça de teatro é um barato, adorei, mas saber filtrar, não sofrer. A gente pega o jornal, abre o jornal, tá lá a notícia assim, meu Deus, imagina se fosse o meu filho. Sofreu. O seu cérebro não sabe se é uma notícia de um tabloide ou se é com você, com seu filho. Ele sente aquela dor como se fosse sua. E nisso você vai envenenando seu sangue, deflagrando o quê? Um estado de saúde ruim, desenvolvendo câncer, contribuindo para pressão alta, infarto, né, AVC. Você vai se intoxicando, de alguma forma. Exatamente. O seu sistema imune, o cérebro tem uma relação direta, ele envia sinais de retroalimentação para o cérebro e sistema imune. Cérebro, sistema imune, cérebro, sistema imune. Então o cérebro está ruim, sistema imune o quê? Lá embaixo. Então, se você aprender a controlar... E eu acho assim, Leda, existe uma coisa muito abstrata do pensamento, vem da filosofia também. O que é o pensamento? É algo que a gente não pode pegar, que a gente não pode... eu acho que a ciência está desmistificando isso um pouquinho, tornando concreto, né? Para a gente até poder criar imunidade, de viver melhor, de ter uma vida mais saudável, de usar os recursos que a gente tem para viver, de superar de vícios emocionais, muitas vezes vícios de cigarro. São vícios emocionais, vícios psicológicos. Você vai com um novo programa no cérebro, você consegue que a pessoa pare de fumar. Né? E o cigarro é extremamente danoso à saúde. Né? Então, assim, e sem muito tempo, rápido, da mesma forma que você vai no computador e implementa um novo programa, você pode chegar no seu cérebro, implementar um novo programa, fazer a ginástica. Nós somos os nossos hábitos, né? Aristóteles já falava, nós somos o que fazemos repetidas vezes. Então essa ginástica de fazer repetidas vezes, né? Todo mundo fala assim, eu queria tanto mudar, mas eu não consigo mudar. Então dá uma sugestão de como é que uma pessoa muda. Uma ginástica dessas, né? As tais repetidas vezes. É repetir. Adianta a pessoa falar para ela mesma? Adianta, uma frase, claro, assim? Com certeza. Só que, por exemplo, você já se pegou indo por um caminho, que você foi por um caminho repetidas vezes. Aí você não queria ir para aquele caminho, e de repente você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Era para ir para lá. Desculpa, que me acontece a 3x4. São essas redes automáticas. Né? É o disco arranhado, né? O disco arranha toda hora. E aí, uma pessoa faz isso sempre, assim, e de repente dá essa vacilada, o que São os hábitos. Sim, o hábito está tão enraizado. Mas como é que quebra isso? Repetir. Repetir como? Por exemplo, toda vez que a gente tem um comportamento, um sentimento, nós temos 100 bilhões de neurônios. Existe uma ligação entre cada neurônio quando você faz alguma coisa. Por exemplo, você foi por esse caminho. Então tem um rastro na grama, que a gente chama, muito forte, que leva você, o cérebro liga o piloto automático e pum, você vai e faz sem você precisar pensar.
Então, toda vez que a gente quiser abrir um novo caminho no cérebro de um hábito saudável, a gente tem que o quê? Conscientemente repetir aquilo. Não, deixa eu fazer 1, 2, 3, 4, 5. Conforme você vai repetindo isso, você vai criando uma rede neural no seu cérebro responsável por esse hábito. Só que ela precisa ser repetida conscientemente, até virar um hábito e depois o cérebro liga o piloto automático e vai embora. Então tem que aprender isso, né? A frase certa, pra sair repetindo. Acho que não é frase, Leda, é comportamento. É uma postura. Exatamente. Então tem que aprender a postura certa, tá? Não, tá sendo muito importante pra mim. Mas eu já não entendi como é que a Ana não vai errar o caminho. Ela não vai errar o caminho em algumas coisas, né? Mas talvez ela continue errando o caminho. Mas quando ela faz essa troca consciente, ela vai deixando de usar, esse caminho vai se dissipando conforme ela vai reforçando o outro caminho que ela quer. Pois é, mas em reforçando através da palavra? Não, através da ação. O que gera poder na vida é a ação. Ela fala assim, não, esse caminho aqui, fora. Mas ela fala quero esse isso? aqui. Ela executa. Esse aqui, fala com ela, diálogo interno que a gente chama, ela conversa com ela mesma. E ó, esse aqui pra mim, não, esse aqui é que eu quero, então eu tô indo pra cá. Porque o que acontece? A gente está robotizado, a gente faz as coisas assim, fala no celular, trabalha no laptop, isso, fala com o filho sai daí, e você não percebe o que você está fazendo, o que você está executando. Então, o grande segredo da verdade é você ter consciência do que você está fazendo, sair desse estado de torpor que a gente vive. Tá bom, vamos tentar. Então, no momento, eu, sem torpor nenhum, vou pro intervalo, volto já. Sem censura, um programa da TVE Brasil.